Verdade, respeito e diálogo é relacionamento. Se não existe verdade, se não existe respeito, se não existe diálogo, não existe relacionamento. Quando um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva desrespeitou, ele não está se relacionando. Quando mente, não está se relacionando. Quando usa de luxúria ou de ganância, não está se relacionando. Isso significa que não existe término, porque não existe relacionamento. Você não vai ter que terminar porque ele nem existe. É uma ilusão, né? É uma ilusão que você criou na sua cabeça, que existe um vínculo afetivo, porque você criou expectativas com essa pessoa, mas a pessoa não está refletindo com verdade, respeito e diálogo. E conscientizar, né? Quais são os pilares que você acha que a gente precisa desenvolver mais para conseguir alcançar esse equilíbrio, para que a gente consiga, né, tá alcançando relações cada vez mais legais, né? Mais harmônicas. Eu ensino, tem um conceito estruturante dentro do meu método que chama os princípios relacionais, os 3 princípios relacionais, que é verdade, respeito e diálogo, tá? Verdade, respeito e diálogo é relacionamento. Se não existe verdade, se não existe respeito, se não existe diálogo, não existe relacionamento. Isso eu falo para vários alunos meus, várias alunas minhas. Quando um cônjuge, quando um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva desrespeitou, ele não está se relacionando. Quando mente, não está se relacionando. Sim. Quando usa de luxúria ou de ganância, não está se relacionando. Isso significa que não existe término, porque não existe relacionamento. As pessoas muitas às vezes têm, mas eu vou ter que terminar esse relacionamento. Você não vai ter que terminar porque ele nem existe. É uma ilusão, né? É uma ilusão que você criou na sua cabeça, que existe um vínculo afetivo, porque você criou expectativas com essa pessoa, mas a pessoa não está refletindo com verdade, respeito e diálogo. Então, na prática vivencial da coisa, o relacionamento não existe. Na realidade, né? Na realidade. Então não existe término, porque não existe relacionamento. Sim. Isso é algo que é reconhecido também no direito canônico na nulidade matrimonial. Uhum. Quando você tem violência, quando você tem traição, quando você tem abandono, não existe relacionamento nem matrimonial. E aí o matrimônio é anulado, porque a autoridade eclesiástica de várias religiões diferentes reconhecem que não tem matrimônio ali. Sim. É impossível, né? Então ele é dissolvido, na verdade, porque nunca existiu. Sim. Isso é algo que eu ensino também. Quando não tem verdade, respeito e diálogo, não existe relacionamento. Então não tem término. Você só tem que se afastar dessa pessoa. Sim. O que mantém as pessoas dentro de relacionamento são as expectativas, histórias que elas criaram na cabeça delas. Exatamente. Mas relacionamento é verdade, respeito e diálogo. Nossa, se não tem isso, não é relacionar. Não tem nem como. A gente não pode falar nem de amor, né? Há muito menos de amor, muito né? Menos. E esse conhecimento, né? Você conseguir entender isso, fica muito mais fácil você se afastar, né? Porque também tem a diferença ali do apego. O que seria o apego? Porque às vezes nem tem amor, nem tem admiração, mas você está apegado àquela situação e àquela ilusão. O que seria o apego para você? E como fazer com que a pessoa se distancie e ela se conscientize disso? Eu não vou falar o que o apego significa para mim, eu vou falar o que os grandes pensadores trouxeram pra gente ao longo dos milênios sobre o apego. Apego é um estado de expectativa numa narrativa mental, que eu chamo de expectativa dramática, que nada mais é do que possessividade afetiva. Porque eu criei uma expectativa, uma narrativa com aquela pessoa na minha cabeça, uma história. Eu criei uma história com aquela pessoa. Na minha cabeça. A história não aconteceu. Eu criei na minha cabeça a história. Essa aqui vai ser a mulher da minha vida. Esse aqui vai ser o homem da minha vida. Vai ser meu marido perfeito, que eu vou construir uma família linda, vou ter bebês lindos e vou ser feliz pra sempre. Tanto homens quanto mulheres fazem isso. E criou uma fantasia na cabeça Disney. A pessoa, ela coloca tanta fé nessa narrativa mental, que é uma fantasia. Sim. Eu chamo de expectativa dramática. Porque é um drama. Sim. Ela criou um drama na cabeça dela. Quando não existe uma correlação entre o drama mental e a realidade dos fatos vividos, ela tenta forçar a pessoa real a se enquadrar na fantasia imaginada. Isso é apego. Sim. Eu tentar controlar a realidade para se conformar com o molde fantasioso que eu criei. Isso é insanidade. Sim. Isso é totalmente insanidade. Apego é insanidade, é falta de clareza. Apego, na verdade, é fruto da ignorância. Sim. Que é um estado de negação.
A psicanálise explicou isso já como a primeira porta das doenças psicopatológicas é a neurose. Como que nascem as neuroses? Através de um ato de negação. Quando aparece, por exemplo, uma raiva em mim, eu nego a raiva e eu não me permito sentir raiva. Quando aparece uma vaidade em mim, eu nego essa vaidade e coloco embaixo do tapete porque eu sou uma pessoa humilde, então eu não posso me envaidecer. O personagem que eu criei de mim mesmo não permite que tenha aqueles sentimentos, aquelas emoções, e aí automaticamente vem decisões de negação. Essas decisões de negação são neuroses, já. As negações são neuroses. Neuroses se concretizam como apegos. Caramba. Há o quê? Há fantasias criadas. O personagem que eu criei na minha cabeça tem uma história para ser aquele personagem. O meu apego com essa história, junto com todas as neuroses que eu precisei criar para esse personagem existir, faz com que eu tente controlar a realidade dos fatos da vida e fazer as pessoas que convivem comigo se adequarem à minha história imaginada. É uma loucura. É insanidade. E é por isso que muitas das vezes você tá num relacionamento ali, que você tá idealizando isso, você tá criando aquilo, passa um tempo, você amadureceu um pouquinho. Aí você olha e você fala, meu Deus. Não é nada do que eu tava imaginando. O que eu estava fazendo comigo, né? O que eu tô fazendo com essa pessoa? Sim, exatamente. E normalmente isso acontece. Muitas pessoas, elas fazem um processo de triagem, de escolha de pretendentes totalmente errado. Eles vão... E eu acho que esse é um dos pontos mais diferentes de outras pessoas que ensinam sobre relacionamento, porque eu não ensino sedução. Eu não ensino sedução. Por quê? Porque sedução é uma ferramenta que é válida para casais, principalmente no matrimônio. Para você quebrar a rotina, para você quebrar a mesmice, para você quebrar o tédio. Você usa a ferramenta da sedução dentro de um projeto de casal muito maduro. Isso não é uma ferramenta para solteiros. Sim. Solteiros precisam escolher pretendentes de maneira racional. Sim. E o que as pessoas fazem, elas vão pela química. Sim. Só que o problema é que a neurociência sabe que a gente é compatível geneticamente com 60% da população mundial. Então você vai ter química com 60% das pessoas. Se você for sair com um monte de homem, de cada 10, 6 dá química. Entendeu? Esse não é um filtro. Como que eu vou escolher um marido se de cada 10, 6 tem química? E a vida é tão maior do que isso, né? Muito mais. E aí o que acontece? Quando a pessoa escolhe um pretendente por sedução e por química sexual, ela entra num estado de apaixonamento químico que dura de 3 a 18 meses, onde ela não consegue ver as falhas do outro. É tipo um acordo não verbal entre os dois apaixonados, tipo, eu não vejo as suas falhas e você não vê as minhas. Enquanto a gente fizer isso, a gente se mantém apaixonado. No momento que teve a primeira crítica, o estado de apaixonamento quebra. Sim. E aí vem pra realidade. Quando a realidade volta e a poeira baixa e sai o véu da ilusão do apaixonamento, a pessoa às vezes olha pra ela e fala assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Isso não tem nada a ver comigo. Exatamente. Só que o problema é que passou 18 meses. E aí... Uma vida. É muito tempo, né? 18 meses. Às vezes, 18 meses. Passou 1 ano e meio. E aí a pessoa sai desse padrão, ela buscou o último parceiro por química sexual, certo? O que ela vai fazer agora de novo? Que ela terminou? Ela repete o padrão. Ela repete o padrão. Aí ela vai e fica mais 12 com o próximo. Aí ela termina de novo pelo mesmo motivo, porque na hora que sai o apaixonamento, ela olha pro lado e fala assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Ela sai, ela repete o padrão de novo. Isso é neurose. E a pessoa coloca aquilo como um relacionamento ideal, não é? No começo, é tudo lindo. É tudo perfeito. Ela fala pra todo mundo que vai casar, né? Ele trata ela super bem e tudo mais. E daí, do nada, você descobre que o casal terminou. Você fala, mas o que aconteceu? Ah, não deu certo. Não deu certo porque o processo de triagem lá no começo, os valores espirituais, intelectuais e afetivos não eram alinhados já. Cara, isso é muito real. Eu sou uma pessoa assim que o valor espiritual pra mim ele tem que estar muito alinhado. Senão eu vou, mesmo inconscientemente, você bate de frente. Seja qualquer um deles, né? Sim, porque sim. a sobrevisão é sobre o que você quer. Eu acho que a gente, como mulher, quando a gente decide o que você quer, tudo fica mais leve. Sim. Mas você decidir também não é fácil. Você entender que você... Poxa, eu mereço, eu sou digna disso, né? Sim. E é um processo muito árduo, doloroso.
né? Ele é árduo e doloroso porque muitas vezes a mulher ela quer tomar a decisão por ela. Sim. A decisão tem que ser tomada por Deus. Perfeito. Tá? Então quando você coloca a decisão na mão de Deus, não é árduo. É simples, é fácil e leve. O fardo é leve. E tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Eu acho que quando a gente coloca Deus, assim, uma coisa que eu aprendi a desenvolver, até mesmo pra me fortalecer, foi isso. Quando eu entendi, eu tô passando às vezes por um momento muito complicado. Falo, caramba, obrigado, Deus. Tem um propósito. Eu sei que ele vai passar. Sim. E vai ter algo ali na frente que vai ser muito maior. Perfeito. E quando a gente se coloca nesse lugar, né, acho que tudo transforma. A vida você passa a enxergar com mais gratidão, com mais leveza, e a gente volta para aquilo que você falou. Você se coloca todos os dias em lugar de aprendizado. Perfeito. Porque tudo é impermanente, as coisas passam. Sim. Né? A gente passa. A gente passa também.